Olá, sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, um horário que separamos do nosso dia para cuidar de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui mais um dia. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 17, Os Bons Espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é por isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Essa parte do Evangelho de hoje vem nos questionar, sobre os bons espíritas no seguinte sentido, porque tem espíritas que frequentam a casa espírita, acreditam no espiritismo e vivenciam a doutrina, e tem aqueles que frequentam um lugar, daqui a pouco mudam para outro, daqui a pouco mudam para outro, e nunca estão contentes, Porque para ser o verdadeiro espírita, o que é necessário? Porque as pessoas, quando vão na casa espírita, elas ficam, quando chegam lá, ficam impressionadas com o fenômeno, porque eles falam com os espíritos, com aqueles que já partiram. Então, quem não nasceu em berço espírita e não chega lá por causa de uma dor, por causa de algum problema, se chega pela curiosidade, vai chegar sempre por causa do fenômeno. E o mais importante não é o fenômeno da mediunidade, de falar com os espíritos, e sim vivenciar a parte moral da doutrina. Porque esse é o principal. Porque os fenômenos espíritas, eles sempre existiram. Desde quando existe o homem, existem os fenômenos espíritas, Mas a doutrina espírita, ela começou a ser estudada a partir de Kardec. Aí que a gente começou a ter a doutrina em si nos livros, que são os livros que a gente estuda, Então, o bom espírita é aquele que, o primeiro passo dele é a moral. E para conseguir melhorar a moral, a gente tem que fazer aquela frasezinha, duas palavrinhas que são difíceis, que é reforma íntima. Mudar dentro de nós, Colocar realmente os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Porque o Espiritismo, ele não veio fazer nada mais do que mostrar, de uma forma mais prática, os ensinamentos do Cristo.
como fazer, né? Porque foi se perdendo pelo caminho. Jesus mesmo falou que ele mandaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido foi o Espiritismo, que veio reavivar aqueles ensinamentos do Cristo. Não veio mudar nada, não veio questionar nada sobre o Cristo. Veio simplesmente facilitar a nossa caminhada. A partir do momento que ele falou, existe um mundo onde as pessoas, depois que partem do mundo espiritual, elas vão, ou seja, o mundo dos espíritos. Que a verdadeira vida não é aqui na Terra, a verdadeira vida é no mundo espiritual. E quem começa a ir na casa espírita e é muito materialista, ainda é muito apegado à matéria, ele pode ter um bom coração para começar a aprender, mas se continua valorizando mais os fenômenos, continua valorizando mais a parte material da doutrina, ainda não conseguiu evoluir muito. Começou nessa vida e vai dar continuidade na próxima. Não que perdeu o que aprendeu, mas que ainda existe um pouquinho de ligação muito forte nesse mundo físico que a gente vive, né? Então, o verdadeiro espírita, o bom espírita, é aquele que coloca em prática, principalmente, todo o ensinamento moral que a doutrina vem nos mostrar, que é melhorar os nossos sentimentos, as nossas ações, aprender a ser mais fraterno, mais caridoso, lembrar que existe um mundo espiritual, que a gente fez uns combinados do lado de lá que a gente tem que vir resolver, principalmente na nossa família. Então, é um desapego das coisas da terra para melhorar os seus sentimentos, as suas ações para uma próxima vida, que seria a continuação, né, no mundo espiritual. Então, é isso que a doutrina vem nos dizer. Então, enquanto a gente ainda fica apegado nos fenômenos, a gente ainda não está entendendo a doutrina dos espíritos. Isso nos faz pensar o quê? A gente hoje, com toda essa situação que nós vivemos, com essa pandemia, não tem nenhuma casa espírita, pelo menos aqui na região, que esteja funcionando. Mas alguém se sentiu desamparado nesse momento? Eu acho que todos nós, a hora que nós fazemos as nossas orações com fé, com esperança, a hora que a gente lê o Evangelho, a hora que a gente coloca os nossos pensamentos assim, bem firmes em Deus, bem firmes na equipe espiritual, a gente recebe aquele conforto, aquele carinho, aquela paz, até aquela intuição que a gente precisa no momento, da mesma forma que a gente vai na casa espírita. Por quê? Os ensinamentos do Cristo não estão num templo, estão dentro de nós, dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Kardec veio nos mostrar com os livros da doutrina, veio nos mostrar o quê? Que a doutrina espírita, ela não é para ser vivida numa casa espírita, ela é para ser vivida na nossa casa, ou seja, dentro de nós. Que as palavras do Cristo, elas têm que fazer sentido na nossa vida e a gente é espírita onde a gente estiver. Através de uma conversa que a gente tem com uma pessoa, através de uma prece que a gente faz, através das nossas vibrações, através do nosso evangelho no lar. Assim a gente vai exercitando essa doutrina tão linda que a gente ganhou de presente, que nos esclarece e tira todas as dúvidas que a gente tem referente aos nossos sofrimentos, referente às desavenças que a gente tem, até esse momento difícil que nós estamos vivendo. A doutrina vem nos mostrar isso. Nós não precisamos de templo, nós precisamos que o ensinamento esteja dentro de nós e que nós coloquemos em prática todos os dias. Porque, digamos assim, se um dia não existir mais nenhuma casa espírita, acabou a doutrina? Não, a doutrina está aí, para a gente seguir em frente com esse ensinamento. Então, Jesus, ele partiu, né? Chegou o tempo dele desencarnar, ele morreu, mas os ensinamentos dele ficou. Kardec também morreu, os ensinamentos dele ficou. Chico Xavier também, mas os ensinamentos ficaram. Por quê? Os ensinamentos, eles são leis divinas, eles estão dentro de cada um de nós. Então, é importante a gente sempre se lembrar disso. O bom espírita é aquele que vai colocar em prática cada dia os ensinamentos do Cristo, no seu lar, no seu trabalho, nos passeios, aonde ele estiver.
Ele acorda, respira, bem, deixa eu já ir para minha função, porque todos os dias nós estamos trabalhando para Cristo. Todo dia nós estamos trabalhando com Cristo, não para Cristo, com Ele, fazendo parte de uma equipe que juntos a gente consegue melhorar esse planeta que a gente vive. Só que para isso depende que cada um de nós faça esse movimento. Lembrando sempre que os ensinamentos, eles estão aí para a gente. Todos os dias a gente faz a leitura do Evangelho e todos os dias aquilo que a gente lê, a gente tem que colocar em prática. Tem coisa que é fácil, muito fácil. Tem coisa que é difícil, muito, 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 muito difícil. Mas é necessário para a nossa evolução. Então é isso que essa parte desse Evangelho vem nos dizer. A importância da gente viver o Espiritismo todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Porque essa sim é a função do bom espírita. É levar em prática, aonde a gente estiver, com humildade, as palavras do Cristo. Sem tentar parecer mais sábio que os outros, mais inteligentes que o outro. Não, com humildade e com carinho. Abraçando todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que era isso que Jesus fazia. Abraçava todos sem distinção e passava as palavras de carinho, de amor, de esperança para cada um. E nos dias de hoje, é isso que a gente precisa fazer. Abraçar o máximo de pessoas que estão ao nosso redor e colocar um pouquinho de paz, de esperança em cada coração que está sofrendo nesse momento. E a gente se fortalecer também, porque tem dias que a gente está mais frágil, tem dia que a gente está mais preocupado. Mas nesse momento é o momento da gente lembrar do Evangelho do Cristo e falar, não, eu não estou sozinho. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho uma equipe espiritual toda que está pertinho de mim, torcendo para eu conseguir passar por esses momentos difíceis. Então eu acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar. Vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedimos a Ele, toda a equipe espiritual, que envolva cada um dos lares que está assistindo a nossa leitura do Evangelho de hoje, que cada lar possa ser envolvido com muita luz, muita paz, muita harmonia. Pedimos que o nosso bairro também seja acolhido com esse amor, que essa energia de amor envolva esse país que a gente mora, esse planeta que a gente mora, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que cada pessoa possa sentir o amor do Deus, fortalecendo seu coração, aumentando sua paz, sua esperança, dando fé para passar por qualquer momento difícil que esteja vivendo. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com doenças físicas, espirituais, emocionais, que possam ter fé e esperança no futuro. Pedimos por todos aqueles que estão doentes, nos hospitais, nos prontos-socorros e até mesmo nos seus lares, que eles possam ser envolvidos numa luz de paz, de fé e de esperança. Que seus familiares também tenham fé e acreditem em dias melhores. Não desistam, mantenham a fé, a esperança, a paciência. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual, que eles possam ser recebidos por mãos amigas. E seus familiares que aqui ficaram possam sentir paz e possam sentir o seu coração confortado nesse momento difícil. Pedimos, Pai, que olhar por todos os profissionais que cuidam desses doentes, que eles possam manter com amor, com carinho, essa missão que eles escolheram, que possam manter a fé e a esperança, e que seus familiares também possam sentir esse amor e essa paz e esse equilíbrio nos seus lares. Pedimos, Pai, que esse amor envolva aquela pessoa que nós sabemos que nesse momento precisa de carinho, de fé, de esperança, que ele possa sentir o abraço do Cristo, fortalecendo o seu corpo, aumentando sua esperança e sua fé. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, envolva nós mesmos também, que possamos continuar a nossa caminhada com fé e com esperança, sempre tendo a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura de hoje. Pedimos a Deus que envolva cada um com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.